Como deveria ser a instituição que cuida do seu dinheiro? Não seria um banco. Seria mais humano. Colaborativa. Esta resposta já existe. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. Temos conta corrente, cartão de crédito, poupança e muito mais. Só que compartilhamos os resultados do negócio com você. Porque acreditamos que um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, você sabia que chegou a Cuiabá um novo tratamento para câncer que está trazendo mais qualidade de vida para os pacientes? Sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com o médico radioterapeuta Vitor Sano. Ele é formado pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua presença aqui na RDTV, doutor. A gente que agradece a oportunidade de estar esclarecendo. Bom, vamos falar sobre esse tratamento. Como se chama? O que é esse tratamento? Na verdade, a gente trouxe para Cuiabá, lá na Oncomed, um tratamento que se chama radiocirurgia. É uma modalidade de radioterapia. Num tratamento oncológico, a gente tem um arsenal terapêutico que vai cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E dentro da radioterapia, a gente pode exercer um formato, uma modalidade que chama-se radiocirurgia, que ao contrário do que o nome possa sugerir, ele não necessita de você levar o paciente para um centro cirúrgico, anestesiar, fazer um pós-operatório em UTI, né? O conceito de radiocirurgia significa que você dá uma alta concentração de dose de tratamento num determinado alvo, num tecido, protegendo os tecidos em volta, podendo ser em uma única ou até 5 frações. Esse é o conceito de radiocirurgia. Existe algum tipo específico de câncer que é utilizado para esse tratamento? Qual para que tipos de câncer ele é aplicado? Excelente a pergunta. A gente fala, o protótipo do paciente que mais vai ser beneficiado são os pacientes que possuem metástases cerebrais, pelo tipo de como que é o comportamento dessa lesão, né? Uma outra indicação com essa nova tecnologia que nós trouxemos é o tratamento para tumores que já de cabeça e pescoço que já receberam radiação prévia. Pacientes que foram tratados há 2, 3 anos com uma radioterapia conformacional, radioterapia padrão, e infelizmente recidivaram a doença. E aí você tem que dar uma outra dose. E aí, como tem vários tecidos que já receberam a dose, você tem que só dar uma dose milimétrica aonde apareceu a nova lesão, protegendo todas as outras. Aí que a radiocirurgia estereotáxica fracionada entra com grande indicação. Esse tipo de câncer, em geral, ele é muito complexo? Qual é o índice, por exemplo, de cura para um câncer como esse, nessa região, né, da cabeça? As séries clínicas, os trabalhos clínicos mostraram que você tem o controle da doença em pacientes com metástase cerebral com o uso da radiocirurgia, quando bem indicado, entre 60% e 75%. Isso são trials clínicos mundiais em centros de excelência. Isso com a nova técnica, né? Em comparação à tradicional, ao tratamento tradicional. Quando você não tinha um tratamento tradicional, você não conseguia nem ter esses trials clínicos, né? Porque às vezes você, por exemplo, dependendo do local da metástase, você não tem o acesso cirúrgico, porque para você chegar lá, você vai ter que danificar outros tecidos. E com a radiocirurgia, você consegue acessos mais profundos, sem danificar os tecidos em volta. E a radiocirurgia, ela tem algum tipo de efeito colateral? Existem pequenos efeitos colaterais, tais como um pouco de náusea, podendo ter vômito, tontura. Mas a grande maioria não tem nenhum. Por exemplo, a paciente que a gente fez o procedimento à noite, ela ligou para a gente para saber se podia comer doce. E é um procedimento que ele do ponto de vista técnico, ele é bem rápido. 40, 50 minutos. É evidente que existe todo um trabalho por detrás disso, toda uma simulação, todo um planejamento com computadores
para que na hora da execução seja feito de forma adequada e rápida. Quando a pessoa, por exemplo, ela se submete a esse tipo de tratamento já de imediato, né? Não fez nenhum tratamento convencional, e aí existe também a possibilidade de haver depois uma metástase, mesmo com essas aplicações, ou já existe esse tipo de... Sim. No último congresso de radiocirurgia que nós tivemos em novembro em São Paulo, a gente recebeu a visita de médicos de fora. Lá fora já tem vários casos que eles estão fazendo, pacientes que estão fazendo pela 8ª, 9ª vez, mas em locais diferentes. Ele mostrou um caso que ele já fez cerca de 8 radiocirurgias em tempos diferentes. Porque o que tem acontecido com os pacientes oncológicos? Devido ao avanço da quimioterapia, você tem estendido a vida desses pacientes e aumentando a possibilidade até talvez de novas lesões, né? Mas tudo controlado, tudo de forma controlada, levando a qualidade de vida. Então, hoje, se o paciente fizer um tratamento de radiocirurgia numa determinada metástase, por exemplo, no lobo temporal direito do cérebro, e ele estiver acompanhando, tiver todo o clínico, e daqui 1, 2 anos aparecer outra, e ele tiver condições de se encaixar no lobo temporal esquerdo, a 8, 10 centímetros, você pode fazer. Inclusive não serve só para uma lesão. Essa paciente que a gente fez, ela tinha 3 lesões equidistantes, obviamente. A gente tratou as 3, uma de cada vez, mas no mesmo dia, no mesmo time de procedimento. O senhor trouxe, inclusive, umas ilustrações, né, para explicar um pouquinho como é que funciona, comparando, né, a aplicação. O senhor pode mostrar para a gente aí a aplicação da radiocirurgia em comparação a... Nós temos aqui, né? Na verdade, a gente usa um acelerador linear de partículas que ele usa para o tratamento convencional da radioterapia. Para mama, até para o próprio sistema nervoso central, para abdômen, colo de útero, tudo. Aí, acoplado a isso, a gente acopla um sistema de micromultilâminas chamado Apex, que é esse sistema aqui. Antigamente, o que a técnica de radiocirurgia antiga fazia? Usava esses cones. Então, são cones mesmo. Ele vem aqui, você está vendo que são é só uma situação esférica, de diferentes tamanhos. Sim. Então, com essa técnica antiga, você só fica mais amarrado só a lesões esféricas. Com a técnica de micromultilâminas, que o nosso aparelho tem 120 micromultilâminas, cada um com 2,5 milímetros, eu posso conformacionar qualquer tipo de tecido. Tecido pode ser quadrado, pode ser redondo, pode ser losango, pode ser... né? Qualquer tipo, a gente consegue formatar isso. É como se eu confeccionasse uma roupa para ele. E o que é a vantagem de você poder fazer tudo isso? É que você protege os tecidos em volta com esse sistema de micromultilâminas, tá? Porque os comportamentos dos tipos de lesões são muito diferentes, elas nunca são só bolinha. Elas podem ser meio flat, que a gente fala, e ela aqui, ó, ela pode estar bem do lado de uma situação importante. O que é isso aqui? Isso aqui é uma lesão que está do lado do tronco cerebral. Você tem que dar dose aqui e proteger totalmente aqui. Então, a radiocirurgia, ela tem esse ofício, dar uma grande dose aqui e proteger aqui. E uma outra técnica também que a gente trouxe, que é conjunta a essa, é a técnica do frameless. Antigamente, tem que se usar isso aqui, esse arcabouço aqui, que pressiona a cabeça do paciente, que sente dor, né? Essa que o senhor está mostrando é a antiga. É a antiga. Essa primeira. Que chama frame. Por que eu uso esse frame? Porque essa é a situação de coordenadas x, y, z para a gente conseguir atingir o alvo exatamente, milimetricamente. Porque 1 milímetro para mim faz diferença. Porque eu só posso conformar e dar dose naquele local. Tecidos em volta são tecidos ouro para a gente protege todos. E aí é muito mais demorado também. Essa técnica do frame, o paciente fica o dia inteiro. E essa técnica do frameless, além de não ter isso, você faz uma máscara termoplástica. E essa máscara você pode fazer, por exemplo, de manhã, o paciente ir para casa, almoçar. A gente faz o planejamento e fazemos depois, no final da tarde, cerca de 30, 40 minutos do procedimento. Ele vai para casa, janta e no outro dia
pode até fazer alguma caminhada leve, qualquer tipo de exercício. O senhor falou no início que não há necessidade da cirurgia, de UTI. Esse tipo de tratamento, ele exclui todos esses procedimentos que já são utilizados hoje, de internação, às vezes precisa de anestesia, cirurgias. Ele é exclusivo? Então, é que assim, o paciente oncológico ele é muito dinâmico. Pode acontecer de um paciente necessitar também, às vezes, até de uma neurocirurgia prévia, né? Até para uma biópsia ou para uma descompressão. Mas tem muitos pacientes que você consegue indicar apenas isso, né? Foi o caso da nossa paciente. Ela tinha um diagnóstico prévio de CA de mama, evidenciou, já tinha feito controle e tudo, há mais de 5 anos, e evidenciou lesões no sistema nervoso central. Não houve necessidade de uma cirurgia, não houve necessidade de biópsia, porque se você tem um diagnóstico já patológico que mostra a lesão, você conclui que é uma metástase. Então, nesse caso, pode ser feito sim. Eu estou falando porque, às vezes, falar sempre é um pouco mais... medicina, né? Nada é exato, né? Exatamente. Mas existe um paciente que vai ter esse padrão que você mencionou. Sim. E tempo de tratamento, qual seria, assim, pela experiência, o tempo máximo de tratamento? Porque a gente sabe que no tratamento convencional, às vezes são meses, às vezes são anos, né? Que a pessoa fica ali lidando com aquele câncer, tratando, tem as remissivas. Nessa situação, qual é o tempo que leva de tratamento? Você fala do procedimento? Deste procedimento? Sim, a radiocirurgia. Tá. Esse procedimento é um procedimento que, depois de feito todo esse planejamento, feito a máscara, feito a tomografia que a gente faz, feita a ressonância com fusão, a gente faz todos os cálculos no aparelho, não são cerca de nem de 20 minutos. Aí vai depender do número de lesões e do número de feixe. Mas é o que eu falo. Para acontecer um tratamento deste, né, teve todo um arsenal de médicos contribuindo para isso. O procedimento desse ele é acompanhado por um radioterapeuta, por um neurocirurgião, por um físico médico que faz todos os cálculos e faz toda a coordenada XYZ, e por uma enfermeira oncológica, né? E todo mundo aí tem anos de estudo. Se você somar todos os estudos de todo mundo, dá quase todos os anos, dá mais de 50 anos. Mas para você ter o expertise, para você poder fazer isso. Mas no aparelho são cerca de 20 minutos. Agora, uma questão inevitável que certamente muitas pessoas já estão se perguntando. Questão de custos desse tratamento, se ele já tem à disposição para os planos de saúde, para o SUS, né, Sistema Único de Saúde, se há uma previsão. O senhor acredita que é a tendência isso daí? Como é que é essa situação, doutor? A tabela do SUS contempla a radiocirurgia, né? Agora, o formato que você vai utilizar a radiocirurgia, se é com frame, se é com frameless, se é com micromultilâmina, se é com cone, isso a tabela do SUS não fala como que tem que ser, só falar que contempla a radiocirurgia. No entanto, em Mato Grosso, os serviços do SUS credenciados, nenhum tem essa tecnologia, infelizmente. Em relação aos planos de saúde, os planos de saúde, pelo rol da ANS, eles são obrigados, desde que indicado, a fornecer esse tipo de tratamento. Né? Mas o senhor acredita que isso vem a ser uma tendência? É algo que lá fora certamente já é muito mais utilizado, né? O senhor acredita que pode vir a crescer esse movimento aí pela radiocirurgia? Então, hoje, para casos de metástase cerebral, quando bem indicado, obviamente, quando tem a indicação formal, e para caso de radiação, é o melhor tratamento. E o que os planos de saúde e as pessoas em geral não entendem é que, assim, você formatar um tratamento mais moderno, mais rápido, mais eficaz, você está reduzindo o custo, tanto para o plano de saúde, quanto para a sociedade também, principalmente para a família desse paciente. Então vem toda uma bagagem por detrás disso. E ao contrário do que o investimento maior, é o investimento das pessoas que empregam isso, né? Que sonham com isso, que fazem o treinamento com isso, que trazem isso, que entendem que isso
é o melhor para o paciente, porque o sucesso do médico vem só com o sucesso do tratamento. Está ótimo. Muito obrigada pelas suas informações, suas orientações. Muito interessante. A gente espera que realmente isso cresça, né? Já que é uma novidade em Mato Grosso, né? Que a gente veja aí esse movimento, que as próprias pessoas podem começar também a requisitar, né? A fazer pressões, né? Junto ao poder público, enfim, para que haja, né? Essa oportunidade. Hoje, com a evolução da tecnologia, é muito interessante. A gente recebe os pacientes, e os pacientes sabem até um pouco mais que a gente. E eles falam ainda. Outro dia eu atendi um paciente, ele falou assim, eu sei onde você estudou. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu vi seu currículo lá, eu sei que você estudou, sabia mais do que eu. Eu falei, olha, minha esposa não pode saber disso não, que ela vai ficar com ciúmes, viu? Hoje a internet está aí, é um banco de dados aberto, né? Tá joia, muito obrigada. Obrigado. Bom, nós conversamos hoje com o médico radioterapeuta Vitor Sano, falando sobre radiocirurgia, um tratamento inédito que está sendo oferecido em Cuiabá para câncer. Muito interessante, muito esclarecedor, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem aonde buscar, né? E a gente sabe, na família, quando existe alguém com um problema grave, principalmente esse tipo de câncer que ele explicou aqui, um câncer na região da cabeça, do pescoço, as pessoas às vezes elas querem as melhores soluções, né? Então está aí, você pode até compartilhar essa entrevista, passar para frente aí nas suas redes sociais, nos seus grupos. É só entrar lá no RD News, no RD TV, ou então também acessar o canal do RD News no YouTube. Até a próxima.